de volta, né, Cleusa? Sim. Agora com a nossa convidada, a doutora Agatha Ariadne, psicóloga, né, especialista em MDR. Isso, bom dia. Bom Primeiramente, dia. gostaria de agradecer a oportunidade para falar sobre um tema que é bem sensível e delicado, né? Que é a ansiedade, né? Né? Primeiro, assim, bom dia. Bom dia. O que é o MDR? Sim. Já quer saber, né? Vamos lá, né? Meu nome é Agatha, sou psicóloga comportamental e especialista em MDR. O MDR é uma técnica canadense que auxilia a dessensibilização e reprocessamento de traumas e distúrbios psicológicos que a pessoa muitas vezes apresenta, ok? Então, é uma ferramenta que é utilizada dentro das psicoterapias, né, clínicas, para que a pessoa consiga, com mais facilidade e rapidez, ressignificar uma situação traumática ou até mesmo pensamentos e crenças que são negativas. Ou seja, é o começo para mudar aquele Exatamente. padrão. Às vezes, né, é muito tempo que leva, por exemplo, uma psicoterapia para chegar numa ressignificação e superar um certo evento, né, que aconteceu de forma negativa. Então, o MDR, ele chega para que a pessoa ela consiga, com mais rapidez, encontrar esse resultado. Então, é mais auxiliando nesse sentido, né, que o MDR ele traz aí uma ferramenta muito mais rápida hoje. Então, assim, por exemplo, a pessoa passa por um abuso, um acidente, um trauma. Então, o MDR ele vai acelerar o processo da ressignificação, porque o ressignificar é muito importante em traumas, em qualquer processo na vida, né? Mas a partir do momento que você vai conduzir a pessoa para essa técnica, aí os mecanismos vai lá. Tô dizendo isso, mas quem sabe é você. Sim, na verdade, né? Os traumas, eles são muito fortes, e são de maneira muito significativa na vida das pessoas. Então, quando uma pessoa chega ao consultório tendo alguma dificuldade, vou dar um exemplo, tá? Fui assaltada, né, no trânsito, roubaram o meu carro e eu já não consigo mais dirigir. E aí, como que a gente vai abordar, né, esse assunto e essa situação? Primeiro, a gente tem um acolhimento, uma escuta, que isso faz parte da psicoterapia em si. Se a pessoa tem uma dificuldade muito grande de chegar a ressignificar isso e superar isso, nós trabalhamos com MDR, que são com movimentos oculares, né, onde a gente consegue trabalhar tanto o hemisfério esquerdo e direito do cérebro, onde a pessoa traz razão e traz emoção ao mesmo tempo, trazendo, na verdade, o equilíbrio que a pessoa perdeu nesse momento, naquela situação traumática. E aí, na verdade, é o cérebro que traz a cura, né? A gente faz um movimento, o psicólogo está ali só auxiliando, e aí vai trazendo a cura com pensamentos mais positivos, como, por exemplo, eu consigo, eu posso, eu vou superar tudo isso, né? E aí vai trazendo esses tipos de pensamentos e a gente vai instalando, né, dentro, na verdade, na pessoa, com os movimentos oculares e até mesmo táteis, né, que a gente fala. Entendi. E agora, sim, a pandemia gerou muitos traumas, né? Sim. Muita ansiedade também, né? Muita ansiedade. Medos. Então, assim, e como tratar tudo isso? Sim, né? A ansiedade, na verdade, ela faz parte de qualquer ser humano, né? Nós temos que ter uma atenção maior quando, na verdade, a ansiedade traz os sintomas, traz comportamentos excessivos, na verdade, né? Preocupações excessivas, né? Intensas, persistentes, medos, coisas que estão associadas, na verdade, à ansiedade, né? Porque todos nós
temos um grau de ansiedade, mas quando na nossa vida a gente sempre está ansioso. Sim, né? mas quando nós percebemos que isso está muito intenso, está fora do controle, é onde a gente precisa procurar ajuda, né? Então, procurar um profissional, um médico, um psicólogo, né? Um terapeuta, para fazer aí, ter as orientações necessárias para conseguir seguir em frente com uma qualidade de vida melhor. E o medo, ele está ligado à ansiedade, né? Sim, sim, né? São, na verdade, os tipos, né, mais comuns de ansiedade são as fobias, os transtornos obsessivos compulsivos, né? Os ataques de pânicos, os transtornos pós-traumáticos, que estão relacionados à ansiedade e aos traumas vivenciados. E até mesmo os comportamentos, né, que as pessoas apresentam, que fazem parte dos hábitos, né? Como vem da família, né? Vai criando, né? Da sociedade, e aí vai trazendo isso diariamente. E a bipolaridade entra nisso? Não, a bipolaridade já é uma outra questão, né? Já está relacionada com a depressão e não com a ansiedade. Porque a gente ouve muito, né? A pessoa é bipolar, né? Sim, porque muda, né? O humor o tempo todo, né? Mas a ansiedade, Cleusa, ela está mais relacionada com vivenciar as coisas que estão no futuro. Às vezes, no passado, porque também fazem parte, né, dos traumas vivenciados. Uhum. Mas as pessoas, às vezes, ficam muito presas e ligadas ao que tem que viver, né? Então, por exemplo, se eu tenho um evento X, né? Por exemplo, um casamento, né? Que é importante. Então, eu vou começar a pensar nisso já desde agora e vivenciar. Um ano antes, e já começa um ano antes a vivenciar isso. Hoje é muito comum as pessoas serem muito ansiosas também no ambiente de trabalho. Eu tenho uma reunião, então já começo a pensar que o meu chefe vai chamar minha atenção, o que eu vou fazer e como que eu vou me portar. E aí já começa a sofrer com isso. Né? Tem gente que até trabalhei com uma moça que era assim, você falasse para ela assim, mais tarde a gente precisa conversar. Nossa, aí acabava o dia dela. Sim, porque ela já estava imaginando, né, como seria essa conversa, e aí já começa a antecipar. E às vezes era uma coisa bem simples, era só assim, você precisa chegar mais cedo amanhã, uma coisa assim, sim. Mas aí ela já não podia falar isso, que aí ela já destruía o dia dela, assim, ela já desestabilizava toda. E isso é um sofrimento, né? Sim, a pessoa entra em sofrimento. Em sofrimento. Eu conheço pessoas que ele vai viajar semana que vem e já está arrumando a mala hoje, né? Uhum. Exatamente. Aí já começa aquela ansiedade e depois acaba chegando no local, nem aproveita porque já viveu tudo antes, né? Antecipando a volta. Sim, né? E aí o grande desafio, né, das pessoas que têm uma ansiedade é entender essa ansiedade. Porque muitas vezes os sintomas aparecem e ela não sabe o que está acontecendo com elas, né? Ela não enxerga. Não enxerga da maneira, por exemplo, que seja a ansiedade, né? Vou dar um exemplo bem rápido, né? Do que já aconteceu comigo, eu psicóloga, Ágata, com 17 anos, quando eu ainda não era psicóloga, né? Que foi assim que eu encontrei a psicologia, sofria com crises de ansiedade e eu fui saber disso quando eu cheguei no Hospital do Coração, em São Paulo, né? Que o médico olhou todos os meus exames e disse, ela é perfeita, né? O coração dela tá tudo bem. E ela precisa de um psiquiatra e de um psicólogo para auxiliá-la dentro desses comportamentos que ela está apresentando. E aquilo me deixou muito mais tranquila. E aí eu fui... Já entendi o que está acontecendo. Exatamente, né? E aí eu entendi que eu precisava de um psicólogo. Na verdade, naquele momento, não foi um psiquiatra que me auxiliou, mas foi um neurologista, porque eu tinha crises de enxaqueca também, né? E aí eu tomei medicação por um bom tempo, só que aí cessou essa enxaqueca emocional crônica e eu fiz a psicoterapia, resolvi, né, todos os meus conflitos naqueles momentos e entendi que o mais importante é você se conhecer. É você entender os seus sentimentos, sim. É você saber o que você está sentindo, né?
Porque muitas vezes hoje as pessoas, elas sentem, mas não sabem o que é sentir. Ou então vai no Google, que é pior ainda, né? Sim, e aí já traz outras crenças, né? Não, já destrói tudo, porque aí você vai procurar dor de Sim. cabeça, ele já te dá assim, você tem 3 dias de vida. Exatamente, exatamente. Mas uma coisa isso. que é interessante que você falou é que afeta o físico, né? Você tinha Muito. dores de crise de enxaqueca Sim, por conta de palpitação. uma ansiedade. Exatamente, né? Fora a palpitação, né? O coração acelera, e aí você já acha que vai ter um ataque, É a né? síndrome do pânico. E aí já Né? vem o quê, né, Cleusa? Aquilo que você falou, a questão do medo, né? É. Que é a questão de a pessoa não saber o que está para Acontecendo, acontecer, né? né? É o incerto. Então a pessoa vai se desesperar cada vez mais, né? E aí dentro disso ela tem que saber o que está acontecendo com ela. E assim, dentro da psicossomática, a dor de cabeça, ela está relacionada com medo. Sim, sim. A enxaqueca, ela tem muita ligação com medo, né? Uhum. Então, você desvendar esse mistério aí, a raiz do problema, leva um tempo, né? Sim, Então, exatamente. tem que investigar. Então, deixa eu ver se tem alguma... Tem ouvinte na... Vamos passar o telefone no ar, que é o 3171-0221. Se você quiser fazer uma pergunta para a nossa convidada, doutora Ágata, aí ela pode ajudar também a identificar o seu problema. Sim, claro. E aqui você fala que tem vários tipos de ansiedade também, né? Sim, né? Os tipos, na verdade, de ansiedade, como eu comentei com a Cleusa, né? Que são as fobias, os transtornos obsessivos compulsivos, né? Ataque de pânico, os transtornos de estresse pós-traumático e a ansiedade generalizada. É todo um conjunto, na verdade, né? E, ultimamente, talvez pela pandemia, está tendo, assim, ataque de pânicos, né? Tem muita gente que está sofrendo com isso, Sim. que está passando por essas crises de pânico, de ansiedade, medo e, lógico, nós vivemos um momento que favorece isso, né? Sim. Mas isso talvez foi só o gatilho, né? Exatamente, para De uma coisa que desenvolver já aquilo tava- que já estava. Mas o isolamento social também fez com que as pessoas sofressem mais, né? Então, quando surgiu aí essa questão da pandemia, as pessoas começaram a pensar o quê? No futuro e não no presente. Né? Exatamente. Vamos viver agora, vamos ver o que a gente pode fazer agora para que depois, né, a gente consiga resolver e trazer a solução, né? Tem alguém na linha? Então, assim, tudo isso é muito interessante, mas desde que a pessoa também se disponha a querer se tratar, né? Sim, exatamente. Porque tem muitos que às vezes fica na dependência do medicamento e não vai na busca, né? Exatamente. Alô? Bom dia, Creuza. Bom dia, quem fala? É o Edson de Guanazes. Oi, Edson, tudo Creuza, bem? eu vou falar rápido, porque meu telefone está com defeito. Eu sou autodestrutivo e sou depressivo, compulsivo, viciado. Nossa, até caiu ali. Caiu a linha. Caiu a linha. Então, pelo que eu entendi, ele é depressivo, ele é compulsivo e dependente, e acho que químico, alguma coisa assim. Sim, que são, na verdade, né, assim, tudo se inicia com a ansiedade, né? Então, as pessoas que sofrem com a ansiedade, elas trazem bastante tristezas também em relação a isso. E aí a pessoa começa a entrar, né, dentro de muitos pensamentos tristes, né, pensamentos negativos, e se ela passa, vamos dizer assim, 6 meses com esses comportamentos, né, intensos, ela acaba desenvolvendo, né, na verdade, uma depressão, ela acaba desenvolvendo uma certa dependência. E, na verdade, as pessoas que são mais dependentes, né, ao álcool, às drogas, buscam, na verdade, um certo prazer, né? Que é o A mecanismo que a gente recompensa. É o falou mecanismo da recompensa, exatamente. E ele falou uma coisa de autodestruição, né? Então, o vício, ele já é autodestrutivo. Sim. E assim, Edson, se você tem esse comportamento, você tem que buscar ajuda. Pode ser com a Ágata ou alguém que possa te orientar,
ou até mesmo dentro dessa área holística que a gente trabalha, fazer o seu mapa e para ver de onde vem tudo isso, né? Sim, porque hoje em dia exatamente. tem que se unir tudo, né, Agatha? Sim. Porque às vezes as pessoas pensam que só uma coisa. Resolve, Não, né? às vezes a gente tem que unir o espiritual, o psicológico, o psiquiatra. Até o Então, físico, né? Sim. Então é um conjunto de coisas. Então não dá para você falar que uma coisa sozinha vai resolver tudo. Né? Exatamente, exatamente. É um conjunto, né? Como eu falo para todos os meus pacientes. Se você não cuida do espiritual e não, né? E cuida da mente, do corpo, uma hora vai acabar, Alguém né? vai Alguém. gritar, né? Exatamente. Você tem que na verdade, é um tripé, né? Você tem que cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Sim. Se isso não acontece, vai ter um desequilíbrio. Alguém vai reclamar, Aonde né? você, exatamente, aonde você vai Acho que conseguir. tem mais alguém na linha. Alô? Alô, Com quem eu falo? é Lucila. Oi, Lucila. Tudo bem? Você Oi, fala Cleusa. de onde? Bom dia para todos e para Cleuzinha, que eu gosto tanto dela. Obrigada, bom dia. Bom dia. Lembra de mim, Cleusa? Olha, Lucila, Eu falei assim, tanto com você. no momento, assim, não, mas é que passa tanta gente, mas você já esteve comigo? Eu já falei bastante com você no telefone. Ah, Eu quase que eu fui aí te ver uma vez. então, aproveite e vem agora. Eu preciso ir mesmo. E você Então, tem- gente, eu queria saber assim, a depressão, ela sai com positivismo? Só que o deficiente consegue... O deficiente que eu falo, depressivo, né? Uhum. Ele consegue só com o positivismo dele tirar a depressão? Olha, pelo que eu sei, Lucila, não, assim, tem que ter um conjunto de coisas, porque a gente tem que pensar positivo, sentir positivo, agir positivo. Mas para tudo isso a gente tem que ter um estímulo. Então a doutora Agatha vai responder para você. Olá, Tá bom, Lucila. Cleuzinha. Bom Tudo bem, dia, moça? tudo Bom bem? dia. Tudo bem, e Lucila, tudo bem. Lucila, vamos lá, né? Existem, na verdade, picos, né? Assim, momentos de picos depressivos e a doença depressão, né? E como que a gente classifica isso? Quando a pessoa ela sofre de muitos picos depressivos e isso se torna muito intenso, durante 6 meses, vamos dizer aí o prazo, né? Aí é considerada a doença depressão, né? E aí, na verdade, é importante procurar uma orientação médica, né? Para que você faça um tratamento médico e tenha mais orientações em relação a isso. Só com a questão positiva, acredito eu que você não conseguirá ter muitos resultados assim tão rápidos, né? Porque você demora um tempo para você estabelecer uma depressão. Não é do dia para a noite que você tem uma depressão, né? É como eu disse, às vezes o pico depressivo ele pode durar 1 semana e passar, né? Como continuar, permanecer. Então, quando você percebe que já está tendo sintomas depressivos e comportamentos depressivos durante 6 meses, 1 ano, aí o importante é procurar, sim, Ajuda, um profissional, uma ajuda médica, né? E entender, na verdade, com a psicoterapia, o psicólogo, qual que foi, né? Qual que foi A causa, né? a causa e o que provocou essa depressão para que juntos vocês consigam chegar aí num resultado. Ficou mais fácil, Lucila? Ficou. Muito obrigada, lindinha. Obrigada a você. Tchau, Cleuzinha. Tchau, um abraço, Lucila. Então, assim, a depressão, né, Agatha, ela pode vir até do útero, né? Sim, Pode sim. passar de mãe para filho. Sim, sim. Porque, às vezes, aquela depressão crônica que não tem uma explicação de onde vem, né? Sim. Então, pode ter surgido na gravidez. Sim, tem fatores genéticos também, Sim. né? Porque se uma mãe, por exemplo, sofre uma depressão no momento gestacional, ela manda, né? Ela emite, na verdade, Sinais, né? sentimentos a esse feto que, né? Nesse bebê que está na barriga dela, né? Então, a criança, ela vai sentindo
Que, por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido e assim, que eu acho que acontece muito, né? O comer. Às vezes a mãe, ela tá comendo muito na gravidez e se sente culpada. Quando ela se alimenta, é de alguma forma, né, um momento de prazer. Só que aí, o bebê, ele entende que existe culpa e existe um sentimento, prazer, sentimento ruim junto com o prazer, entende? Então, por exemplo, quando a criança nasce, né, e começa, né, a se alimentar e tudo mais, ela pode trazer essas memórias, né? Sim. Dualidade, né? Exatamente, exatamente. Então, e aí, colocar no comportamento sem que a gente consiga perceber que foi isso. Por isso que é importante, quando a pessoa é engravida, ter um acompanhamento, né? Sim. Identificar. Porque, assim, eu tô com um caso aí de uma pessoa que até precisou ser internada, de depressão após parto. Então, isso aí também acaba afetando a criança, porque é uma ligação emocional ali com a mãe, né? Exatamente. Existem Então, vários assim, fatores. e por que acontece a depressão pós-parto? Existem vários fatores, na verdade, né, Cleusa? Né, na verdade, assim, o histórico de vida dessa grávida, né? O que ela passou? Ela passou abusos, ela passou, né, pressões psicológicas, a gravidez, ela era, né, ela foi desejada, não foi desejada. Existe um histórico por trás de tudo isso até chegar numa depressão pós-parto. Porque nós sabemos que quando a mulher, ela está gestante, né, as emoções ficam, né, muito mais afloradas, né, os hormônios. Então, a pessoa, ela acaba tendo, né, um certo desequilíbrio nesse sentido. Então, se ela não tiver o apoio, por exemplo, da família, não tiver apoio profissional nesses momentos, ela acaba realmente entrando numa depressão pós-parto. Então, eu falo, a depressão é uma doença... Dizem que é a doença do século, né? Sim, e exatamente. Cada vez mais a gente vê crianças, né? Crianças depressivas. É que o horário já está terminando. Tá chegando no aí final. no outro dia você vem para a gente falar dessa depressão de criança. Sim, Criança, com certeza, adolescente, será um prazer. O suicídio, né? Sim. Que muitos vão para o suicídio jovem, né? Exatamente. Eu acho que existem muitas na verdade, são muitas coisas a serem abordadas, né? Sim. Que hoje as pessoas passam e sofrem, né? E não no sabe, cotidiano e não sabem. E às vezes pais que têm o filho depressivo que chega ao suicídio. Sim. E não sabe como lidar com aquilo. Exatamente. Né? Então, daqui uns dias você volta para falar sobre isso. E o programa chegou ao final. Eu quero desejar um bom final de semana a todos, que hoje é quinta-feira, né? E passo o telefone bem rapidinho para entrar em contato com você. Ok. Para entrar em contato comigo tem o celular, né? Que é 11 98649 0614.